O próximo caso de sustentação oral é o item 5 da pauta ordinária. Eu convido o doutor Luiz Augusto novamente a se aproximar da tribuna e também haverá sustentação virtual, razão pela qual aguardo a conexão do doutor João Pedro Correia Lima. Boa tarde, doutor João Pedro, estamos ouvindo? Boa tarde, excelências, ouço perfeitamente. Pois não, então vou apregoar o processo, é o item 5 da pauta, processo 600.154.68/2022, origem São José dos Campos, o relator é o juiz Marcelo Vieira de Campos, que traz o voto 2.401, é uma ação de justificação de desfiliação partidária ou perda de cargo eletivo, requerente Movimento Democrático Brasileiro, MDB do município de São José dos Campos, e requerido Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior, Partido Social Cristão do município de São José dos Campos. Falará pelo requerente, MDB de São José dos Campos, o doutor João Pedro Correia Lima, a quem eu passo a palavra. Boa tarde, excelências. Boa tarde a todos, ilustres julgadores, a presidência, a relatoria na figura do doutor juiz Marcelo Vieira de Campos, a todos os julgadores, a adulta procuradoria, aos servidores e também aos nobres colegas advogados e ao doutor Luiz Augusto Borsoi, representando aí o doutor Elton e o Partido Social Cristão. Gostaria de tecer duas considerações iniciais. A primeira é que é uma honra fazer minha primeira sustentação oral na vida, inclusive, perante este Tribunal Regional Eleitoral, porque quando eu ingressei na Faculdade de Direito, era justamente enxergando o direito como uma ferramenta de atuação política, seja no direito propriamente dito, como estamos trabalhando agora, seja atuando politicamente. Então, de fato, é uma grande honra e uma alegria para mim poder fazer essa sustentação. No segundo ponto, já indo direto para a demanda, uma demanda de mandato de perda eletivo, né? Perda do mandato eletivo, com relação ao Dr. Elton, eu gostaria só de ter uma consideração inicial, que nessa tarde, no Instagram do Dr. Elton, que tem cerca de 25 mil seguidores, e também no Facebook, que tem cerca de 65 mil, ele divulgou um vídeo de cerca de 5 a 10 minutos, destacando que haveria o presente julgamento e praticamente subvertendo um pouco a opinião pública com relação ao que poderia acontecer com a opinião dele, passando uma imagem de que ele teria sido traído pelo partido e também abandonado, e que caso o mandato dele fosse, caso ele perdesse, o mandato dele seria em conta de uma velha política e não por conta da legislação eleitoral. Pois bem, com relação à presente demanda, o que nós temos é que o Dr. Elton foi reeleito pelo MDB no ano de 2020, tendo sido o segundo mais votado pelo quociente eleitoral, alcançando os votos na chapa dos vereadores. Já em abril de 2022, o MDB de São José dos Campos tomou conhecimento pelas redes sociais de que o vereador estava saindo do partido. Ele divulgou um vídeo no qual ele fala na tribuna da Câmara dos Vereadores que ele estava saindo do partido, que teria novos planos, isso sem que houvesse qualquer comunicação formal ou prévia ou qualquer concordância por parte do partido com relação a essa atitude. E não houve também qualquer das hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária. Não houve mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, não houve grave discriminação política pessoal, e não houve e não há concordância da agremiação partidária com relação à saída do vereador. Portanto, nós tivemos esse impasse com relação à saída do vereador e essa informação que pegou a todos de surpresa. Já em sede de contestação, o que foi alegado, o que tentou ser alegado preliminarmente, né, foi tentado negar a realidade dos fatos. O que foi apresentado numa preliminar de ausência de prova do mandato eletivo, é que nós não teríamos juntado prova do exercício do mandato do representado, de modo que o feito deveria ter sido extinto sem o julgamento do mérito. E aí sobreveio a manifestação da adulta Procuradoria Regional Eleitoral,
e o ilustre relator afastou a preliminar, até porque essa questão, essa referida prova, não está prevista como obrigatória para a propositura da ação, e, além disso, também foi juntados os documentos que comprovam o mandato eletivo do vereador. Portanto, o que restou como controvérsia nessa demanda foi a suposta justa causa para a desfiliação partidária, uma vez que o representado teria sofrido grave discriminação política. E aí sobreveio a audiência para a oitiva de testemunhas, no qual foram ouvidas 3 testemunhas do MDB e 3 testemunhas do Partido Social Cristão, do Dr. Elton, de modo que o que nós tivemos na oitiva nas testemunhas é que todas elas afirmaram que não houve, não presenciaram qualquer discriminação pessoal. O que elas relataram é que o Dr. Elton ele não era convidado para as participações do partido, para as reuniões, enfim, para todas as questões políticas que envolviam o partido. E isso também ficou rechaçado pela prova juntada nos autos, considerando que existem inúmeras conversas de WhatsApp, inúmeros documentos demonstrando que o Dr. Elton era reiteradamente convidado para participar dos atos da vida política partidária, mas ele simplesmente não fazia questão, não respondia, não comparecia, não participava, de modo que, não sei se uma crença pessoal dele, o que se passava, de que simplesmente a sua relação com o eleitorado fosse suficiente para que ele pudesse se garantir como deputado estadual posteriormente. Mas não só isso, não houve qualquer propositura formal do interesse dele para o partido de se lançar como deputado estadual. E aí, dito isso, o vereador simplesmente decidiu sair do partido. E deixa eu só continuar aqui que eu tenho minhas anotações. A outra comprovação a isso seria a negativa do partido de se colocar em convenção o nome do requerido para votação. Não houve qualquer menção de maneira formal de sua intenção. Inclusive, aqui, as anotações ajudam. Nessa sexta-feira de calor, estava esperando aqui, eu estava suando. Nós temos que o Dr. Elton era líder da bancada até a data da sua desfiliação. Ou seja, como é que um membro que seria discriminado dentro do próprio partido seria o líder da bancada desse mesmo partido junto à Câmara Municipal? No mais, ele era líder da bancada mesmo não tendo sido vereador com o maior número de votos obtidos nas eleições de 2020. O que nós temos no presente caso é uma mera insatisfação. Portanto, ele não se aproximava do partido, ele não tinha nenhum envolvimento político partidário, pretendia internamente, porque ele não expôs isso para o partido, ser candidato a deputado estadual, e quando ele viu que outras candidaturas já estavam se alavancando, ele simplesmente decidiu abandonar o partido, consciente da legislação eleitoral, sabendo o que estava fazendo, sabia que correria o risco de perder o mandato de vereador, sabia muito bem disso, mas preferiu assumir o risco de se lançar como candidato estadual, a deputado estadual, em outro partido. E agora, o que restou foi essa alegação de grave discriminação pessoal, que não restou comprovada nos autos. Desse modo, nós não temos nenhuma prova de grave discriminação pessoal alegada pelo requerido, o que justifica a perda do cargo eletivo do mesmo, posto que amplamente demonstrado que sua desfiliação ocorreu por motivos plenamente não justificados e que não restou demonstrada qualquer discriminação pessoal. Por fim, o posicionamento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, em suas alegações finais, sua manifestação final, opinou pelo julgamento de procedência do mérito da demanda, porque acentuou que a prova testemunhal não demonstrou qualquer discriminação no presente processo. Não houve perseguição política, o requerido, de fato, estava insatisfeito com a sua falta de influência do partido e com a impossibilidade de obter legenda para concorrer ao cargo de deputado estadual. De modo que a preocupação nele na composição de força política para as próximas eleições não revela ato discriminatório. Isso nas palavras da douta procuradora. A grave discriminação pessoal prevista na resolução deve ter contornos mais específicos que os alegados pelo vereador, e a jurisprudência exige que se comprovem atos individualizados em desfavor daquele que deixa a agremiação, bem como uma gravidade apta a configurar a justa causa para a desfiliação partidária, o que não há nenhuma comprovação no presente caso. Portanto, essa é o resumo do processo. Nós pedimos para que seja julgada procedente a demanda com a decretação da perda do mandato eletivo do requerido, permitindo que o primeiro suplente do partido e da coligação assuma o mandato junto à Câmara Municipal, e em caso de deferimento, desde já, a gente postula para que a decisão tenha natureza de mandado ou de ofício para que possa ser imediatamente cumprida. São essas as considerações que eu tinha a declarar
Sou um jovem advogado, então peço que Vossas Excelências me perdoem se eu falei às vezes um pouco rápido demais, às vezes me atrapalhei por aqui, mas estou trazendo os fatos às Vossas Excelências para que Vossas Excelências possam considerar o direito concreto neste caso. Era o que eu tinha para dizer, muito obrigado e uma boa tarde. Nós que agradecemos, doutor João Pedro. Foi muito bem a sua primeira sustentação. Passo, então, a palavra ao doutor Luiz Augusto. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Paulo Galizia, excelentíssimo senhor juiz Marcelo Vieira de Campos, relator, em nome dos quais cumprimento todos os membros desta colênia da corte, doutora Paula Baia, representante do Ministério Público. Hoje, diferentemente das minhas costumeiras sustentações, que são mais breves e mais cirúrgicas, hoje é um processo que detém muitos detalhes, que detém, baseado em provas orais. Então, hoje eu já peço vênias a Vossas Excelências, que hoje eu devo ler mais as questões dos depoimentos que ocorreram em série de audiência. Bom, vamos lá. O meu colega, né, que muito bem sustentou, ele só esqueceu de dizer que o doutor Elton foi abandonado pelo partido, à própria sorte. Ora, tá, doutor Elton é médico cirurgião? Sim, doutor Elton é um médico cirurgião. Tem uma vida atarefada? Sim, tem uma vida atarefada. Mas ele nunca deixou de comparecer a qualquer reunião do MDB ao qual ele fosse convidado. Até pelo fato dele ser médico cirurgião, ele adequa a agenda às datas, marca cirurgias nas datas, né, em que não há reunião. Inclusive, há comprovação nos autos que ele participou numa reunião de forma online ainda vestido com as vestes de cirurgião, que tinha acabado de sair da sala de cirurgia, de forma online. Isso está devidamente comprovado nos autos. Bom, mas vamos lá. Dr. Elton, assim, é de conhecimento de todos do MDB de São José dos Campos, que ele sempre postulou a sua candidatura ao cargo de deputado estadual nesse pleito. Ele foi eleito vereador, reeleito vereador em 2020 e postulava a sua candidatura. É de total ciência. A argumentação do MDB de que tem que ser uma postulação formal, tem que ser um ofício, não convém ao caso, porque é apenas uma válvula de escape em que o MDB está se segurando para poder, né, tolir o direito do Dr. Elton postular a sua candidatura. Dr. Elton, sim, era líder do MDB, foi retirado e depois de muito brigar, foi recolocado no cargo de liderança do MDB. Ocorre que, né, a última reunião em que o Dr. Elton foi convidado, deixa eu só ver a data, excelências, foi no dia 23/11/2021. Essa foi a última convocação. A par disso, Doutor Luiz Augusto, presidente, desculpe interrompê-lo, o áudio não está saindo aqui para a gente, viu? sexta-feira, excelência. Aí, voltou. Agora o áudio está perfeito. Deixa eu só colocar o microfone mais Voltou. Então, foi abandonado à própria sorte. Ele, como líder da bancada, ele é membro nato do executivo. Ele nunca mais foi convidado a nada. Ele não mais participou de reunião porque ele não foi convidado. De nenhuma deliberação. Inclusive da deliberação para a escolha do Hélio Nishimoto e do Fernando Petit como deputados, pretentos, né, pré-candidatos ao MDB, ex-tucanos, né, ambos ex-tucanos, e o doutor Elton, MDB convicto, ambos ex-tucanos. O doutor Elton, como membro executivo, por ser líder do partido, não foi convidado para a reunião. Ele não participou, ele não teve o direito de poder participar da vida partidária. A partir do momento em que houve uma reunião. Senhor presidente, caiu o som de novo. Desculpe.
Não tem problema. Vamos mudar de... Doutor Silmar, muito obrigado pelo uso do seu espaço temporariamente. Doutor Maurício Fiorito, agora eu vou para o seu lugar. Peço licença. À vontade, doutor. Só para esclarecer ao público, nós tivemos um evento hoje aqui de manhã, talvez tenha havido alguma alteração no som. Estão me ouvindo agora? Houve uma reunião junto com o deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente nacional e estadual da legenda, e do qual compareceram os dois pré-candidatos do MDB, mais o presidente, o senhor Augusto Delfim. Que o vereador Elton, como líder da bancada, não foi convidado. Isso foi questionado no grupo de WhatsApp do MDB, ao qual o senhor Augusto Delfim, presidente, disse, também queria saber. Não, perdão, deixa eu usar as palavras corretas dele. Bom, daqui a pouco eu chego lá. Também queria saber. Ou significa que ele não tinha notícia do motivo da ausência do doutor Elton, quando foi questionado no grupo do WhatsApp. Então, excelências, inclusive sobre esse fato, o doutor Elton enviou um ofício ao presidente Augusto Delfim questionando a ausência do convite, né, as deliberações, junto com o presidente estadual e nacional da sigla do futuro político do MDB, a sua ausência, o que sequer ele foi respondido. Passando agora, excelências, para a prova oral, vamos lá. O senhor Augusto Delfim, arrolado pelo advogado do autor, que também é o presidente da sigla Legenda, ou seja, equiparação a quase um depoimento pessoal, porque ele é impedido, mas mesmo assim o juiz de piso não acolheu a contradita e o escutou. Mas ele deu grandes detalhes sobre o fato. O senhor Augusto Delfim, né, eu perguntei a ele, o senhor deixou de convidar o doutor Elton para as reuniões do partido? Ele, nas reuniões do partido, que eram para discutir temas, ele sempre foi convidado. Nas importantes, como ele membro da executiva, ele era convocado. Em todas as reuniões, ele foi convocado para as reuniões de menor importância, ele era convidado. Mas, como membro executivo, ele já foi convidado para todos. Nunca deixei de convidá-lo para nada. Todavia, excelência, essa afirmação não corresponde com a realidade fática dos autos comprovada nos autos, uma vez que a última reunião com o vereador foi convidado foi em setembro de 2021, né? Daí eu questionei o senhor Augusto Delfim sobre essa reunião com o MDB, né? A direção do MDB. Houve uma reunião com o presidente nacional e estadual do MDB, Doutor Luiz Augusto, perdão interrompê-lo novamente, a gente tá com o áudio. Desembargador Silmar, estou vendo que está concordando comigo ali. Estão me ouvindo aqui, não? Não? Doutor, por favor, sempre... Não. Com licença. Eu acho que o doutor Márcio é o que está melhor. Até agora não falhou, pelo menos. Esse lado, essa ala esquerda aí está melhor. Desculpa, viu, doutor Luiz Augusto? Até para interrupção do seu raciocínio aqui. Eu tenho tempo se eu quiser, caso eu precise acrescentar algum argumento. Todos me ouvem? Então, voltando. Né? Os membros do partido, Fernando Petit e Hélio Nishimoto, participaram desse encontro em qual condição?
em tese contra a solicitação do vereador Petit para resolver problemas do município, e por coincidência foi o ex-deputado Hélio Schmuck que estava lá. Ora, excelência, no grupo disse que ele quer saber qual era o motivo do... Ele informa que houve, né, essa reunião e que o vereador Elton não foi convidado, que foi um pedido do vereador Petit. Ou houve, ou a primeira informação é a correta, ou essa informação discorda, ao meu ver, da realidade. Porque se isso que fosse a verdade, ao primeiro momento, ele já teria avisado que era uma reunião do vereador Petit e que, por isso, o vereador Elton não foi convidado. Todavia, no depoimento, ele mudou a versão dos fatos quando indagado primeiramente. Daí continua. O senhor declarou que o doutor Elton ele nunca foi discriminado. Disse que iria juntar as convocações. Nesta reunião, junto com o deputado Baleia, o senhor declarou que foi pedido do vereador Petit. O vereador foi convidado? Não foi convidado. Porque não foi uma reunião minha, foi uma do vereador. Ele também é vereador, ele poderia a qualquer momento merecer uma reunião. Ele não foi convidado por mim, porque o que o vereador ia convidar outro vereador para ir com ele. Ora, excelências, o vereador Petit é aquele que vetou a presença do vereador Elton. Foi o próprio vereador que convidou a comparecer. Eu, como presidente, procuro estar sempre com os representantes do município que vão pleitear alguma coisa. O que significa que o presidente sabia da reunião, né? Em outra questão, eu indaguei sobre com relação ao filiado, né? Ele declarou durante o depoimento que havia mais um filiado que estava postulando a pré-candidatura, e eu indaguei ele sobre isso. Com relação a esse filiado que deseja ser candidato, por que não há nas redes sociais indicação pelo MDB de São José dos Campos, como somente o Petit Nishimoto? Isso porque o MDB, anteriormente, ele divulgou nas redes sociais que Fernando Petit e Hélio Nishimoto, ex-tucanos, eles eram, sim, os pré-candidatos do MDB, em reunião da executiva que o doutor Elton não foi convidado, né? Ele respondeu que, por escolha do executivo, a partir do momento, vamos lá, tivemos uma reunião do executivo esse ano para determinar isso. Reunião essa que o doutor Elton não foi convidado. Daí eu indaguei se o vereador, se o diretório do MDB ia indicá-lo como pré-candidato, né? Ou divulgar nas redes sociais que ele era pré-candidato. Ele disse que não, porque ele é pré-candidato. Todo mundo pode ser pré-candidato. E daí o que eu quis dizer? Nas redes sociais do MDB, o senhor vai fazer indicação? Ele disse, agora um terceiro pré-candidato, pelo que o senhor acabou de declarar, o MDB, ele vai declarar nas redes sociais? Ele não, pelo simples motivo de que ele não se manifestou oficialmente à executiva. Ora, excelência, estamos vivendo em um período muito oficioso, né? Todas as comunicações devem ser formal, por escrito, com protocolo. Acredito que os outros dois pré-candidatos não postularam oficialmente, né, por ofício, com protocolo, né? Daí eu indaguei, mas a partir da sua ciência, o senhor como presidente, o senhor não deveria colocar deliberação esse candidato? Quem decide é a executiva. Eu falei assim, não, a pergunta não é sobre a sua decisão. A pergunta é se o senhor vai colocar para a executiva decidir. Isso, ele não. Esse outro candidato nunca se manifestou. Eu não sou a mãe de Ná para adivinhar o que ele quer, né? E falei, então por que o senhor não dá oportunidade desse terceiro, da executiva, discutir? Porque ele não se manifestou oficialmente junto ao diretório. Daí eu perguntei do grupo do WhatsApp, né? A partir do momento em que houve que o doutor Elton foi largado à própria sorte, o grupo do WhatsApp foi alterado as suas configurações, foram apagadas as mensagens anteriores para que o vereador Elton não pudesse fazer prova do agravo de discriminação pessoal. O presidente passou a ser o administrador exclusivo, somente ele poderia postar, e ele começou a excluir pessoas a partir de fevereiro, as pessoas todas ligadas ao doutor Elton, né? E eu questionei ele sobre isso. E ele disse, essa alteração de configuração no grupo do WhatsApp, olha, que eu me recordo, pode haver, não sei, deletar informação, deletar, inclusive, tem coisas que são pertinentes ao partido, a gente tira, a gente pede, põe... Falei assim, houve a remenção de pessoas ligadas ao doutor Elton. Olha, especificamente após a saída do doutor Elton, ele continua. Eu falei, e quando foram essas remoções? Não sei, foi imediatamente depois que escutei pela Câmara que ele tinha saído. Falei assim, e daí eu perguntei assim, e quando foi que o doutor Elton saiu? Ah, não sei, foi por volta do mês de abril. Falei, provavelmente. Falei, o senhor começou a remover integrantes a partir de fevereiro. E nisso, ele falando que o grupo é dinâmico, entra e sai de pessoas de toda forma. Só que foi ele que removeu a partir de fevereiro. A partir do momento que ele não queria que o doutor Elton fizesse prova da grave discriminação pessoal. Então, excelências, o depoimento do senhor presidente, da representante, comprova, sim,
ao nosso ver, a grave discriminação pessoal, né? Os demais depoimentos, inclusive o depoimento consubstanciado do senhor Guilherme Osnan, eles comprovam que o vereador, sim, ele deixou de ser convidado, ele parou de ser solicitado, ele passou a ser uma persona não grata a partir de outubro de 2021, quando o vereador Petit vetou a sua concorrência ao cargo de deputado estadual. Então, excelências, não querendo tomar muito mais o tempo de vossas excelências, vendo que o tempo está acabando, hoje já é sexta-feira, eu só vou me adentrar a um simples fato, né, que é o depoimento do vereador Osnan, Guilherme, do vereador, da pessoa Osnan, da testemunha Guilherme Osnan. Deixa eu só encontrá-lo, porque é muito longo. Aqui. O senhor disse que as antigas, sim. Eu questionei, né, das reuniões. O senhor quer dizer, quando foi o lapso temporal do rompimento da convocação? Foi exatamente, acho, a partir de agosto do ano passado, setembro do ano passado. O Elton começou a não ser mais chamado para as reuniões. Foi quando começou a surgir as fotos que os vereadores estavam indo a São Paulo, encontrar outras pessoas. Falei, alguma vez o MDB deu oportunidade ao Elton manifestar com relação a isso? Não, porque o MDB notificou o Elton pelo celular dele. Ele tem 2 aparelhos. Então, como se fala, foi a última vez que teve. Foi em setembro, acho que eu me recordo. A última vez que mandaram a reunião do executivo. Depois nunca mais mandaram o Elton pelo WhatsApp, porque ele era convocado sempre pelo WhatsApp. Eu me esqueci de falar isso. Falei assim, e antes disso, o Elton participava, antes desse fato, né, das reuniões, para decidir a postura do MDB, ele disse que sim. Por exemplo, a própria entrada do vereador Petit ao MDB, quando ele saiu do PSDB, o Elton foi consultado, né, isso em 2018. E ele autorizou. Então, excelências, não querendo tomar muito mais o tempo de Vossa Excelência, a prova carreada aos autos, ela é suficiente a comprovar que o doutor Elton foi abandonar a própria sorte dentro do partido pelo fato de um simples desejo de algumas pessoas, dos dirigentes partidários, né, de abandoná-lo, e com isso ocasionaram, a nosso ver, a grave discriminação pessoal pelas próprias declarações do presidente, né, ouvido em testemunho, na audiência pela carta de ordem. Desta forma, a defesa requer a improcedência da ação e a manutenção do mandato do vereador, do Elton, pelo fato da ocorrência da grave discriminação pessoal pelo abandono à própria sorte, que já é de conhecimento da Corte e de toda a Justiça Eleitoral, que isso é uma causa excludente da infidelidade partidária. Muito obrigado. Nós que agradecemos, desculpa o transtorno da mudança de local por causa do microfone, e já passo a palavra ao eminente relator, uma vez que a procuradora está reiterando o argumento já exarado nos autos. Obrigado, presidente. Novos cumprimentos nas pessoas do doutor João Pedro Lima, sustentou a distância, e doutor, nosso querido advogado, doutor Augusto Borsoi. Presidente, tem 2 preliminares aqui, as quais eu estou afastando, no voto que já fiz distribuir aos eminentes pares, e antes de que tenha eventualmente problema com o áudio, eu já sigo no mérito. Corroborando o que foi trazido por ambos os advogados, a alegação do candidato, né, com maior número de votos para o cargo de vereador, não tem gozado de prestígio no âmago do MDB, tanto que deixou de ser convidado a participar de reuniões políticas da agremiação e, consequentemente, não pôde defender suas posições nem votar nas questões partidárias em pauta. Acrescenta ainda que a situação teria piorado ao manifestar à presidência do Diretório Municipal a sua intenção de candidatar-se ao cargo de deputado estadual e que, a partir de então, não foi convidado a participar de reunião do partido. Anoto ainda que informa que na data de 21 de 2022 teria sido surpreendido com uma publicação do MDB na rede social Facebook com a notícia de que, durante uma reunião da comissão executiva realizada no dia anterior, a qual não fora convidado, outros indivíduos se colocaram à disposição do partido para concorrerem aos cargos de deputado federal e estadual. Eu anoto que houve, como bem sustentado pelo Dr. Borsoi, audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas arrolada por ambas as partes, com as respectivas mídias juntadas aos autos. Eu trago um resumo do que trouxe no depoimento o Augusto José Delfim Moreira,
Lino Ferreira de Sales, José Rocha de Oliveira, Guilherme Osnan Silva, arrolado pela defesa, Sueli de Jesus Almeida Lobato, também arrolado pela defesa, Alexandre Eufrásio dos Santos, arrolado pela defesa, ao qual peço vênios para não reproduzir os trechos que faço constar no voto. Anoto que, acerca da instrução, de início, registro que o Augusto José Delfim Moreira, na qualidade de presidente do Diretório Municipal do MDB, otorgante da procuração juntada no ID, é o representante legal da parte autora e, portanto, não poderia ter sido ouvido como testemunha. Contudo, sem prejuízo, entendo que as declarações de Augusto José Delfim, em juízo, podem ser admitidas como depoimento pessoal, cuja coleta tem previsão expressa no rito da presente ação. Dito isso, tenho que não há impedimento nesses atos para a coleta do depoimento do representante legal. Acerca do conteúdo das oitivas, eu anoto no voto que não ficou demonstrado a ocorrência da aventada grave discriminação política pessoal. O que se tem, ao meu ver, é que o requerido pode ter sido preterido em eventuais convocações para reuniões do Diretório Municipal, mas não há indício de perseguição política que tornasse insustentável a permanência na agremiação. Anoto da jurisprudência que faço hospedar no voto que não, para configurar a saída sem a perda do mandato, tem que estar configurada a discriminação política pessoal. Anoto ainda, e mais importante, o fato de o requerido não ter sido apontado como nome viável para concorrer ao cargo de deputado estadual pelo MDB, não seria apto a configurar a referida hipótese de justa causa para desfiliação, na medida em que as disputas e as divergências ocorridas internamente fazem parte da vida partidária. E também, ao meu ver, também constituem questões interna corporis, as quais não pode o Poder Judiciário interferir para substituir a vontade dos integrantes do partido, conforme a autonomia partidária que tem expressa assento constitucional no artigo 17, parágrafo 1º. Trago jurisprudência desta corte nessa linha de argumentação. Trago também no voto, como bem colocado pela douta Procuradoria Regional, onde abro aspas, a jurisprudência exige que se comprovem atos individualizados em desfavor daquele que deixa a agremiação, bem como a gravidade apta a configurar a justa causa para desfiliação, o que não se comprovou no caso concreto. Então, com essas considerações, tenho que a justa causa não está configurada para autorizar a desfiliação partidária do requerido sem a perda do mandato eletivo, estando configurada, então, a infidelidade partidária e que a demanda deve ser procedente, senhor presidente. Então, diante do exposto, afasto a preliminar e, no mérito, julgo procedente a ação para decretar a perda do mandato eletivo de Elton Alves Ribeiro de Carvalho Júnior, vereador do município de São José dos Campos, por infidelidade partidária. Trago aqui também que, após a publicação do julgamento, comunique-se o inteiro teor do acordo ao presidente da Câmara, também que se proceda à ilustre secretaria com a juntada da presente acordo aos autos que faço referência no voto, que se encontram suspensos por determinação deste relator e, na sequência, torne-os conclusos. Presidente, como voto, muito obrigado. Eu agradeço. Essa é a proposta do eminente relator, no sentido de afastar a matéria preliminar e, no mérito, julgar procedente a ação. Estão todos de acordo? Senhor presidente, Pois não. eu gostaria de pedir vista, né, nesse caso, tendo em vista algumas considerações tecidas aí na tribuna, para uma melhor reflexão. Muito bem. Então, o julgamento está suspenso com pedido de vista para o desembargador Sérgio Nascimento. Agradeço a participação do doutor Luiz Augusto e também do doutor João Pedro Lima. Muito obrigado. Mais uma